Eu gostaria de parabenizar o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que na tarde de hoje revogou uma tutela antecipada que impedia, na verdade, essa tutela antecipada impedia que os funcionários do INSS voltassem a atender presencialmente a nossa população. As pessoas que ontem acompanharam as notícias dos telejornais constataram que a população foi buscar serviços, atendimento nas agências do INSS, encontrou portas fechadas e os representantes dos funcionários do INSS foram ouvidos e disseram que não voltariam ao trabalho porque os ajustes que deveriam ter sido feitos nas agências não foram feitos. Dentre os ajustes exigidos pelos funcionários está a troca dos pisos, porque entendem os funcionários que os pisos precisam ser laváveis. Com todo respeito, com todo respeito. Se nós tivermos que aguardar as obras que os funcionários do INSS ou dos sindicatos que falam em nome dos funcionários, porque nós muitas vezes sabemos que os funcionários não concordam com o que é dito pelos sindicatos, mas pela pressão, pela opressão, findam baixando a cabeça, até pelo medo de perseguições. Mas se essas obras exigidas pelos sindicatos precisarem ser feitas antes da abertura das agências, talvez fiquemos anos aguardando. E eu acho interessante que os colegas mais à esquerda, que sempre vêm falar em nome da população carente, em regra, defendem o funcionário público que tem o salário garantido no fim do mês. Eu não tenho nada contra o funcionário público, mas o pobre de verdade é aquele que vai buscar o serviço do funcionário público, porque ele não tem salário garantido no fim do mês. Desde que começou a pandemia, eu tenho procurado ter uma posição muito ponderada, entendi o fechamento num primeiro momento, entendo que esse fechamento era necessário sim, para organizar o serviço de saúde. Nós estávamos diante de uma doença nova, não sabíamos como é que seria a progressão dessa doença, mas, passado esse primeiro momento, que comparativamente com outros países do mundo até foi longo, o Brasil, eu entendo, foi cauteloso, o Estado de São Paulo foi cauteloso, passado esse primeiro momento, é necessário sim retomar os serviços. Nós estamos hoje debatendo se as crianças, que são nossa maior riqueza, voltarão à aula ou não. Há colegas que entendem que deve voltar pela sanidade mental, há colegas que entendem que não deve voltar para preservar essas crianças e suas famílias de eventual contaminação. O debate é complexo, estamos falando de volta às aulas. Agora, se nós já estamos debatendo voltar às aulas, que dirá um serviço essencial como aquele prestado pelos postos do INSS? É uma vergonha que o homem e a mulher carente, que necessita de auxílios básicos, que precisa fazer perícia, para ter seus auxílios em virtude de deficiência, de acidente de trabalho, de acidentes outros, que esse homem e essa mulher chegue numa agência do INSS e dê com a cara na porta, porque o sindicato diz que tem que trocar o piso, pelo amor de Deus. Então, é aqui um agradecimento público, um reconhecimento público da coragem, da correção do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que derrubou uma decisão que prejudicava os verdadeiros pobres. Esses que, em regra, não têm representantes nas casas legislativas, porque não fazem lobby, porque não tem quem vem aqui fazer pressão, ou ir lá no Congresso Nacional, não tem dinheiro para passagem. Então, eu venho aqui pedir, pelo amor de Deus, para os funcionários públicos que têm o espírito de funcionário público, que é o espírito de servidor. Eu sempre fui servidor a minha vida inteira na Universidade de São Paulo.
né? O servidor é aquele que compreende que seu trabalho é fundamental para a população que é servida. Que enfrentem esses sindicatos. Enfrentem esses sindicatos, porque se depender de sindicato, não se volta mais a trabalhar nesse país. E é fácil dizer que não volta a trabalhar com salário garantido. Então, da mesma maneira que o TRF3 reconheceu que tem que voltar a prestar um serviço essencial, que reconheça que essa greve, que já estão anunciando, é abusiva, e tire o salário desse pessoal. Porque a hora que tirar o salário, os funcionários vão ter coragem de enfrentar o sindicato. Porque isso deixou de ser representatividade de direitos. Isso passou a ser exercício de contra-direito, contra a população efetivamente pobre. Eu vi as notícias nos jornais ontem à noite e escrevi nas minhas redes, gente, mas se serviços essenciais outros estão funcionando mesmo desde o período complicado da pandemia, como é que as agências do INSS estão fechadas? Eu não imaginava, senhores deputados, que a reação nas redes seria a que foi. As pessoas começaram a me contar suas histórias. Doutor, eu sofri um acidente, não tenho onde pedir o meu auxílio. Doutora, eu estou com uma perícia agendada, não tenho quem faça a perícia. Os médicos peritos disseram que não vão trabalhar. Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? Que eu fui lá no Instituto de Criminalística e os médicos estavam fazendo perícia. Como é que é isso aí? Que eu fui lá no IMESC e os médicos estavam fazendo perícia. Quer dizer, então, que só os médicos do INSS, né, têm o direito de não trabalhar? E os médicos dos hospitais todos, que estão no fronte, atendendo gente com Covid, muitos sabedores de que são grupo de risco, enfrentando a morte todo santo dia. Quer dizer, então, que só no INSS eles não têm que enfrentar? Médico é médico. Médico é médico. Então é o seguinte, o TRF3 deu uma lição para o Brasil hoje. Espero que siga firme e se entrar em greve, que se decrete que a greve é abusiva, porque INSS presta serviço essencial. Se aqui ninguém defende pobre, defendem categoria, eu venho defender o povo que não tem voz. É isso.